O tenente Tiago Teixeira Nunes, da Comunicação Social da 20ª Companhia de Polícia Militar de Minas Gerais, concedeu coletiva nesta noite de terça-feira, 24 de maio, sobre o homicídio do caminhoneiro André Luiz Godinho dos Reis, de 37 anos, ocorrido na tarde de hoje, em Guaxupé, após discussão entre a vítima e um sargento da 79ª Companhia Especial de Polícia Militar de Guaxupé. Na entrevista, ocorrida no batalhão, o militar transmitiu as versões das partes envolvidas, lamentou o episódio e foi taxativo ao garantir que o policial autor não teve a intenção de matar o rapaz, que é de Passos e teve a vida tirada a balas. O militar ele estacionou o seu veículo na porta de uma escola, a porta do Colégio Dom Inácio, para deixar os seus 2 filhos. Depois que ele estacionou o veículo, ele deixou as crianças na escola, retornou para o veículo e quando ele foi abrir a porta do veículo, ele se distraiu, sendo que ele abriu a porta no momento que também passava um caminhão pela via. O caminhão, os componentes do veículo, eles se assustaram com a situação. Então eles acenaram para o militar. Segundo o relato do militar, com palavras de calão, segundo palavra deles, dos componentes do caminhão, apenas chamaram a atenção do militar. Nesta ocasião, o caminhão continuou passando pela via e o militar fez um gesto para o caminhão. Segundo o militar, o gesto foi um aceno com a palma da mão estendida, indicando que ele havia entendido o chamamento de atenção, indicando que ele havia entendido que ele estava errado, que ele, em tese, estava errado. Que ele possivelmente teria abrido a porta do veículo no momento de distração. Os componentes do caminhão, até pela movimentação do veículo, interpretaram que a atitude do militar foi, na verdade, um gesto obsceno, motivo pelo qual o veículo foi estacionado, os componentes do caminhão desceram e foram em direção militar para discussão. Nessa ocasião, os componentes do caminhão, eles continuaram chamando a atenção do militar, e o militar se manteve, em tese, calmo. Ele discutiu também, mas se manteve calmo. Percebendo que a situação não se resolveria, o militar chamou sua esposa e se retirou do local. Nessa ocasião, em tese, a situação já estava resolvida, até porque não haveria mais discussão. O militar foi para sua residência, deixou a sua esposa e saiu de casa novamente. Ele foi até a região do Japi e logo em seguida a região das Chácaras, na região rural aqui de Guaxupé. Mas veja bem, por coincidência, o militar acabou encontrando novamente com os componentes desse caminhão, porque o militar foi ao supermercado, aqui na Avenida Dona Floriano, e lá no supermercado haviam diversos caminhões estacionados. Por coincidência, um dos caminhões estavam os componentes da primeira discussão. No local, a discussão novamente começou e as provocações ao militar continuaram, de modo que a situação evoluiu de tal maneira que o militar chegou a fazer o uso do armamento. O militar, segundo o relato, ele foi ao supermercado para fazer compras e, por coincidência, houve novamente o encontro. Segundo os componentes do caminhão, houve, na verdade, o militar estaria seguindo eles. Mas, assim, até pelo tempo em que ocorreu a primeira discussão para o momento em que houve efetivamente o grande problema, a gente percebe que passou bastante tempo. Então, a gente prefere tratar essa informação com bastante cuidado antes de tirar qualquer conclusão. A discussão novamente iniciando, o militar continuou sendo provocado com palavras de calão, como ocorreram na primeira oportunidade. E, nessa ocasião, o militar pediu a ambos que se afastassem. Ele não foi atendido, eles continuaram provocando e, em dado momento, um desses cidadãos começou a filmar a abordagem ao militar, provocando o militar, dizendo palavras de calão e deixando o militar em situação, em tese, desonrosa.
No momento em que o militar solicitou a eles que se afastassem, eles continuaram provocando o militar, segundo relato, né? Continuaram provocando o militar solicitou que eles se afastassem, eles não obedeceram. O militar, então, se afastou, e nesse momento que ele se afastava, os cidadãos perceberam que ele tinha um volume na cintura. Então, eles acusaram o militar. Você está armado. O que você é? Policial civil? Policial militar? Por que você está armado? Né? Então, o militar percebeu que eles começaram a ficar mais nervosos ainda e continuou solicitando a eles que se afastassem. Só que eles não obedeceram, eles continuaram se aproximando do militar. Nessa ocasião, o militar ele sacou a sua arma de fogo, ficou com a arma atrás do corpo, temendo que eles tentassem retirar a arma dele, considerando que eles estavam em maior número. Eles eram 2 e o militar estava sozinho. Nessa ocasião, o militar continuou se afastando e eles continuaram se aproximando. Eles continuaram provocando o militar. O militar, então, numa situação extrema, realizou 2 disparos. Nessa ocasião, dos 2 primeiros disparos, os 2 se afastaram, foram em direção ao caminhão, mas retornaram em seguida ainda mais nervosos, segundo o relato. Nesta ocasião, o militar, então, realizou mais 2 ou 3 disparos e nos informou que tanto os 2 primeiros disparos quanto os 3 que ocorreram na segunda situação foram em direção ao chão. Ocorre que na segunda ocasião de disparos, um desses disparos que segundo o relato foi em direção ao chão, alguns desses disparos alvejaram o André, que era o passageiro do caminhão. Nessa ocasião, o militar se retirou do local, tentando preservar a sua segurança, né, e retornou para a sua residência. Então, no total foram quantos disparos? Segundo o relato do policial, ocorreram aproximadamente 5 disparos, mas nós já constatamos que ocorreram 6 disparos. E quantos atingiram a vítima? Segundo informações que nós recebemos da rede de saúde, 3 disparos alvejaram o André. E agora o que acontece com esse policial militar? O policial militar, como não poderia deixar de ser diferente, ele será submetido a um processo administrativo, até para que se possa esclarecer tudo o que aconteceu. Eu quero deixar bem claro que um processo administrativo, seja ele qual for, ele já não tem o objetivo de efetivamente condenar a ação do policial. Na verdade, o que nós queremos é esclarecer tudo o que aconteceu, deixar tudo límpido e mostrar para toda a sociedade que a polícia militar, como sempre foi, é transparente. Se o policial militar estiver errado na condição dele, obviamente poderá ser responsabilizado, provavelmente será. Mas se ele estiver correto na atuação dele e se for apurado dessa forma no procedimento administrativo, ele também, obviamente, poderá ser inocentado. E nesse momento, aonde que ele se encontra? Ele está aqui no quartel, ele vai ser levado para o presídio? Qual vai ser o procedimento agora? É o procedimento de praxe. No momento, ele está aqui no quartel de polícia militar. Nós estamos realizando o registro de evento de defesa social, popularmente conhecido como REDS. Estamos ouvindo a versão do militar, a versão da testemunha que esteve presente no local e vamos entregar a ocorrência na Delegacia de Polícia Civil, com todas as informações possíveis que nós conseguimos extrair do caso. Nós queremos deixar tudo bastante claro para facilitar também os trabalhos de polícia judiciária. Tenente, é evidente que a sociedade, o senhor está falando para ter muito cuidado com informações, julgamento precipitado e tal. É evidente que a sociedade ela tem por hábito fazer esse julgamento aí, né? Como é que a polícia militar vê isso? Diga de passagem, trata-se de um militar, né? Bom, nós entendemos que esse tipo de situação é muito importante a gente ter bastante critério. É importante que nós façamos uma análise de todo o contexto, observando todas as variáveis do caso. Nós não fazemos um julgamento preliminar até para resguardar tanto o militar quanto a vítima. Pode ser que, na ocasião, a vítima estivesse errada. Pode ser que, na ocasião, o militar estivesse errado. Então, o grande objetivo das apurações são exatamente trazer à baila a avaliação e também trazer a certeza de quem estava errado
e quem deve ser responsabilizado. Pela maneira com que os fatos foram relatados até pelo senhor, não houve uma ameaça desses dois cidadãos para esse policial, né? Parecia que eles não estavam armados e tal. A partir do momento que um policial que é treinado para salvar vidas dispara contra uma vítima ou dispara no chão, uma situação em que pode colocar essa vítima em risco, como é que a polícia se posiciona em relação a esse fato? Lamenta esse fato? Nós sempre lamentamos, não somente nessa ocasião em que houve uma vítima fatal. Nós lamentamos em todas as ocasiões que nós, infelizmente, temos que usar a força. Nós, como uma polícia comunitária, polícia assim, próxima das famílias, da comunidade, nós prezamos sempre pelo policiamento preventivo, pelo policiamento de contato, de proximidade com a população. Sempre que nós precisamos, infelizmente, usar a força, nós não ficamos felizes, pelo contrário, nós ficamos tristes, preocupados, porque não é o nosso objetivo. Na verdade, é uma consequência que, infelizmente, às vezes acontece. Em relação ao preparo, treinamento dos militares, constantemente os treinamentos são realizados. Diariamente, há treinamentos antes do militar entrar no turno. A cada biênio, o militar passa por treinamentos. E, na verdade, os treinamentos eles são uma referência para que o militar se prepare para atender toda e qualquer ocasião. Perceba que eu mencionei referência. Os nossos treinamentos, apesar de ser extremamente técnicos, infelizmente eles não conseguem abarcar todos os contextos e nem poderia. É um treinamento muito bom, muito eficiente, bastante técnico. Mas sempre, todos os dias, acontecem novas situações e trazem novos desafios, tanto a instituição da Polícia Militar, quanto a instituição da Polícia Civil, Guarda Municipal, ou qualquer outro setor da comunidade. Então, nós, na verdade, o nosso treinamento ele é constante, o nosso treinamento ele é renovado com frequência também, para melhorar todos os dias o serviço que nós prestamos à comunidade. Tenente, a polícia confirma ou não existiu o fato de que esse policial ele estaria passando por algum tipo de problema emocional? Bom, na verdade, é muito difícil a gente estabelecer, hoje em dia, na atual sociedade, quem não tem algum problema. Todo mundo tem alguma dificuldade no dia a dia, todo mundo tem algum desafio a ser vencido todos os dias. Todo mundo tem algum problema a ser vencido. Mas ele passava por um tratamento médico, tomava remédios, tinha sido afastado, alguma coisa nesse sentido? O contexto do profissional é o seguinte: atualmente, policial em condições de trabalho, policial trabalhando normalmente nas suas funções, inclusive policial é premiado, ele tem 10 notas meritórias, 8 menções elogiosas escritas, ele está no conceito máximo, que é o conceito A50. Então, é um policial que nós podemos dizer que é uma referência. É um policial sério e é um policial preparado. Ele foi incluído na Polícia Militar em 2007 e ele já é sargento da Polícia Militar e já é terceiro sargento. Para ser um terceiro sargento da Polícia Militar hoje, o cidadão ele tem que ser muito preparado, tem que ser predestinado e tem que ter muita força de vontade, porque não é fácil ser aprovado no primeiro concurso, que é o concurso de soldado, e dentro da instituição ser aprovado também no CFS, curso de formação de sargento. Ele segue preso no quartel? Sim, no momento ele está no quartel. Vai continuar preso? Está sendo registrado o REDS e será entregue à Polícia Civil. Nessa ocasião, não há um contexto de crime militar. Então, nós não sabemos se o militar realmente ficará sob custódia do Estado no quartel. Se, por acaso, a Polícia Judiciária decidir por uma restrição de liberdade do militar, ele será custodiado no quartel de Polícia Militar, como deve ser. Mas essa decisão vai caber ao delegado de Polícia Civil. Com imagens de Wade Carneiro, Carlos Alberto para o jornal Jogo Sério, de Guaxupé.